Mais uma vez, nos deparamos com algo que já discutimos neste canal ao refutar a prova 127 do Sr. Dubai. Tal como ele simplesmente afirma que isto é verdade, e resolve a questão, sem provas ou argumentos. É o que acontece nos testes 10 e 11 de Oliver Bayes. O que nenhum desses autores contempla neste caso é algo que eles próprios utilizam a seu favor quando necessário. Na escala de um observador na superfície, a curvatura é impossível de apreciar, tanto que os próprios defensores da Terra plana consideram isso uma prova de que a Terra é plana. Desta forma, embora a curvatura esteja presente, ao analisarmos a prova 10 referente ao tema da reflexão do Sol ou da Lua sobre uma superfície coberta por água, poderíamos então considerar a superfície da Terra como se ela fosse realmente plana. Veja esta imagem. O Sol se reflete claramente em um rio calmo, sem formar nenhuma linha reta, e é um ponto brilhante no mar. A explicação está nas ondas, mesmo que seja mínima. Para efeitos ópticos, é uma superfície irregular, como se pôde constatar nesta fotografia do reflexo das luzes na costa. Somente os raios que saltam diretamente para nós entram em nossos olhos. Aqueles direcionados para qualquer outra direção não são percebidos. Então nós realmente vemos apenas aqueles que saltam diretamente entre a fonte de luz e nossos olhos. Então vemos uma linha vertical, independentemente de a superfície ser reta ou curva. Como na prova 10, discutida acima, o Sr. Oliver mais uma vez nos apresenta na prova 11 material copiado mais ou menos palavra por palavra do livro de Eric Dubai, que certamente o copiou de outro lugar. Neste caso, para a sua prova 11 juntou as provas 7, 9, 11 e 12 do referido livro. Lembre-se que ele também fez o mesmo com a prova 8 de Dubai em sua prova 12, da mesma forma que foi feito ao refutar Dubai. Comecemos por salientar que, independentemente de a Terra ser plana ou redonda, as pontes e os túneis nem sempre são colocados numa posição horizontal plana. Por exemplo, a famosa ponte Golden Gate em São Francisco fica 3 metros acima da água no centro do que em suas torres. Da mesma forma, os túneis também não são necessariamente planos, basta dar uma olhada nesta imagem que mostra as mudanças de profundidade do túnel que atravessa o Canal da Mancha entre a Inglaterra e a França. Tal como Dubai, Oliver menciona um engenheiro W. Winkler de quem não encontrei mais referências, nem foi possível verificar o contexto em que teria sido publicado. É uma citação de um artigo mais longo ou de uma carta ao editor. Se fosse este o caso, a validade real da declaração não é apoiada pelo fato de ter sido publicada. Em todo caso, o que diz este engenheiro? Em nenhum momento ele declarou que a Terra é plana, mas sim afirma que considerar a curvatura da Terra na hora de fazer uma construção é uma ideia absurda. Parece dizer que não o levam em consideração pelo mesmo motivo que não foi feito na construção do Canal de Suez. A construção de uma ferrovia ou de uma estrada é feita tomando primeiro o relevo do terreno, que geralmente não é absolutamente plano e geralmente segue o relevo do terreno dentro de certos limites de tolerância. O mesmo se pode dizer da referência ao que a empresa Manchester Ship Canal publicou na revista Earth Review. O raio da Terra é grande o suficiente para que, na superfície, possamos tratar a Terra como plana. Ou seja, 8 polegadas na primeira milha significa que o solo afunda aproximadamente o tamanho de um palmo em uma milha inteira, o que equivale a 63.360 polegadas. Isso é absolutamente desprezível e, como a curvatura permanece relativamente a mesma ao longo de toda a linha, ela pode ser ignorada. Vamos imaginar que queremos construir uma ferrovia. Os trilhos têm comprimentos diferentes e são feitos esforços para torná-los o mais longos possível para reduzir o número de juntas e tornar mais eficaz a resistência ao deslizamento longitudinal e às forças transversais. As juntas dos trilhos são os pontos fracos e o seu número deve ser o menor possível. O comprimento máximo é definido pela possibilidade de laminado e pela separação entre trilhos para a folga de expansão, separação que não ultrapassa 20 mm.
Por outro lado, a comodidade de facilitar o transporte também limita o comprimento dos trilhos. O comprimento geralmente é de 12 a 15 metros e para trilhos mais pesados é usado 18 metros de comprimento. Então, como afirma Oliver, considerando a fórmula da Terra plana para calcular a queda teórica devido à curvatura de 8 polegadas multiplicada pela distância em milhas quadradas e tomando o trilho de 18 metros, 0,112 milhas, temos que a queda será de 8 polegadas multiplicado pelo quadrado de 0,112. O resultado é uma queda de 0,001 polegada, ou 0,025 milímetros, 0,02 de milímetro. Isso é menos da metade do diâmetro de um fio de cabelo humano. Escusado será dizer que tal variação é ignorada porque é absolutamente insignificante. Os engenheiros simplesmente se preocuparão em colocar o trilho completamente na horizontal e nada mais. O mesmo para o próximo, e para o próximo, se fizerem bem, depois de 1 quilômetro terão sua curvatura de 8 polegadas sem necessidade de levar isso em consideração em nenhum cálculo. Por fim, consideremos que o trem não subirá nenhuma encosta que não obedeça à topografia da área que você está percorrendo, pois subir ou descer sempre se refere à distância do objeto em direção ao centro da Terra. Lembremos esta imagem usada por ocasião da refutação da prova 10 do livro de Eric Dubois. Esta ferrovia atinge sua altura máxima de 8 metros acima do nível do mar aproximadamente na metade de seu percurso de quase 300 quilômetros. Essa é a única altura que o trem terá que subir, já que em nenhum ponto do seu percurso haverá mais de 8 metros de diferença na distância que o separa do centro da Terra.